Todos nós conhecemos e talvez até já tenhamos brincado daquela famosa brincadeira do compasso. Mas e se ao invés de um objeto genérico, alguém surgisse com, sei lá, talvez uma mão supostamente de um médium ou de um satanista e dissesse pra gente brincar de invocar espíritos e deixar eles entrarem em nossos corpos, sabendo inclusive que o dono anterior dessa mão estava vendo coisas e cometeu o oposto de viver. Você ainda aceitaria entrar nessa brincadeira? Esse é basicamente o enredo de Fale Comigo, filme ali de 2022, 2023, que fez bastante sucesso no seu lançamento, né? Mas que recentemente eu vi um número razoável de pessoas falando que é um filme superestimado. Então, junto com um filme novo que tá para sair desses mesmos diretores, bora revisitar Fale Comigo com spoilers e tentar tirar algumas lições para nossa vida, sempre sob um viés cristão. Então, chega mais comigo. Então, salve galera, sou o Rafael Fi e esse aqui é o Teologia em Hollywood, canal cuja proposta, é claro, é nós falarmos de filmes, séries, animes no geral, sempre sobre um viés cristão. É claro que geralmente eu trago mais filmes de terror aqui pro canal, né? Engraçado que antes o pessoal reclamava que eu falava só de anime e agora, né, tô falando basicamente de filmes de terror, mas eu prometo que eu vou variar ali a curto prazo os gêneros que eu trago aqui. Mas bora então falar sobre Fale Comigo, que é um filme que inclusive os diretores já prometeram uma sequência, mas que antes de lançar o Fale Comigo 2, eles estão vindo aí com uma nova proposta, que é o Traga Ela de Volta, mas que é muito curioso quando a gente pega assim essas pessoas que saíram da comédia e elas começam a se aventurar no terror. A gente viu isso no filme do Corra, a gente viu isso no Lugar Silencioso e agora a gente também tá vendo isso com Fale Comigo, que nessa altura do campeonato você talvez já saiba que são dois youtubers e etc que trabalham com comédia que vieram se aventurar no terror e que, olha, já começaram muito bem com um baita filme. Então esse filme, o que eu gosto dele é que ele consegue trabalhar justamente com vários elementos assim que a gente já conhece, mas usá-los de maneira criativa. No caso desse filme aqui, principalmente, não só esse lance de você usar um objeto para conversar com os mortos, mas também esse lance de possessão e tudo mais. E eu já disse isso aqui algumas vezes no canal, como é difícil você ser inventivo, né? Como é difícil você criar uma parada do zero, assim, porque a gente já tem uma tonelada de filmes de terror, livros e etc. Então é difícil você criar um negócio muito revolucionário, assim, que ninguém nunca pensou antes. Então o desafio dos criadores de filme modernos, né, é justamente a gente pegar esses elementos e talvez usá-los de uma maneira diferente, que é o que aconteceu, por exemplo, no filme Winning the Lurks, que é um filme que eu também amei, já tem crítica aqui no canal, e o que acontece aqui também no Fale Comigo, que é um filme que também, mais uma vez, ele traz esses elementos que talvez a gente já esteja acostumado, de um objeto amaldiçoado e etc, possessão e tudo, só que a forma que ele utiliza isso é muito boa. E a gente já pega aquele começo do filme rapidinho ali com a história do menino, que ele é basicamente um foreshadowing, né, que a gente chama da história inteira. Um cara que também aparentemente estava passando por um luto, começou a usar esse objeto e ele acaba ali, como eu disse, cometendo o oposto de viver. E isso basicamente já é um grande spoiler de tudo aquilo que vai acontecer no filme, mas que, mais uma vez, é um negócio tão bem realizado, tão bem feitinho que, poxa, eu gostei bastante desse filme, eu não vou mentir. Que é até engraçado, porque quando eu fui, no dia que eu assisti esse filme, eu tinha assistido o Besouro Azul antes, e foi uma experiência terrível. E aí eu tava com meu irmão, a gente já tava voltando pra casa, eu falei, meu, quer saber? Quer assistir mais um filme? Ele falou, quero. Aí a gente voltou pro cinema e foi assistir o Fale Comigo, e cara, ainda bem que a gente fez isso, ainda bem que a gente não fez o contrário também, mas que baita filmão. E o que é engraçado nesse filme aqui é que pra mim ele é um dos poucos que consegue trazer jovens fazendo burrices, etc, mas não me deixar com raiva deles, coisa que geralmente acontece muito em filmes de terror, e que por mais que eles tomem algumas decisões bem questionáveis e burras, ainda assim, né, não me deixou com raiva deles e me fez querer continuar acompanhando aquela história, pelo menos esse foi o meu caso, né? Mas essa inclusive também é uma das críticas que o pessoal faz a esse filme, é de como ele acaba focando só no personagem da Mia, que é claro, é a protagonista, mas que os outros jovens, eles são completamente abandonados ali no filme. Mas isso pra mim mostra até, mais uma vez, esse ponto positivo de que personagens secundários ali na história, a gente acaba criando certa empatia e curiosidade também pra acompanhar esses personagens, mas a história ali, nesse contexto, decidiu acompanhar só a personagem da Mia. O Otávio Uga, né, do Super 8, ele até fez um comentário muito perspicaz, que ele fala que apesar da gente não simpatizar
pela protagonista, ainda assim o arco dela nunca deixa de ser interessante. E é muito louco porque assistindo esse filme, eu tive muito aquela sensação de, sabe quando você tá assistindo um vídeo, mais ou menos daquelas videocassetadas e etc, e conforme você vai assistindo o vídeo, você fica se perguntando por que a pessoa tá gravando a outra pessoa se dando mal, ao invés de ir lá ajudar, né? É basicamente essa sensação que eu tive assistindo esse filme. Que acontece vários eventos bizarros, assim, as pessoas ficam paralisadas sem se mexer, e você fica, assim, quase que arrancando os cabelos, né? Eu só não arranquei porque eu já não tenho, mas você fica assistindo assim e fala, cara, por que você tá aí parado, velho, ajudar a pessoa, velho? E aí o filme, ele conversa e ele dialoga muito com os nossos tempos, onde justamente as pessoas, elas estão mais preocupadas em pegar o próximo vídeo viral, ao invés de perceber a pessoa que tá sofrendo, ao invés de perceber a pessoa que tá passando por uma dificuldade que tá bem ali na nossa frente, né? Nessa era da espetacularização, as pessoas, elas estão sempre, mais uma vez, pensando ali em qual que vai ser o próximo espetáculo, qual que vai ser o próximo vídeo viral, e aí as outras pessoas, elas acabam sendo invisíveis para nós, principalmente aquelas que verdadeiramente estão passando por uma dificuldade que a gente até evita, né? Então fala aqui, deixa aqui nos comentários, fala ou pensa comigo, sinceramente, se você assistindo esse filme, se você tem alguns momentos assim, até não ficava um pouco com raiva dessa protagonista, assim, porque ela tá de luto e etc, porque ela perdeu a mãe, e você fica assim, meu, para de, sabe, tipo, com essa sensação de ser uma menina, assim, irritante, de você querer evitá-la. No próprio filme, os personagens evitam ela, e a gente fica um pouco com essa sensação também de querer evitá-la, porque parece que a gente realmente se afasta daqueles que estão sofrendo, a gente prefere evitar essas pessoas, e a gente prefere sempre buscar o entretenimento, a diversão, a risada e etc. Então até vi também algumas pessoas criticando aqui, falando que essa espetacularização da tragédia, ela é mal utilizada aqui no filme. E eu sinceramente acho que não. Eu acho que, óbvio, ele é um terror que ele traz alguns temas, mas não se aprofunda em todos eles, mas no que ele faz, ele é bem competente. E pra mim, deixou bem satisfeito. E pra mim, mais uma vez, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal também, de como eu acho que a gente está um pouco mal acostumado com alguns filmes, né? A gente espera que todo filme que pega um tema seja profundo e desenvolva aquela crítica social, aquela lição, aquele diálogo e etc, né? Então a gente assiste um filme de terror e a gente sempre espera que sejam esses terrores elevados, que seja um Corra da vida, né? Que vai trabalhar sobre racismo, mas vai trabalhar bem, vai desenvolver aquilo e tudo mais, né? E é claro, a gente gosta desse tipo de filme, eu gosto desse tipo de filme. Eu prometo que um dia eu ainda trago o Corra aqui no canal. São filmes maravilhosos, não é inegável isso. Eu também amo filmes assim. Mas tem filmes que eles vão trabalhar com temas e que às vezes vão só levantar os temas e não vão aprofundá-los, e tá tudo bem, foi a escolha do filme. E pra mim o filme, ele não é ruim por causa disso, foi simplesmente uma decisão tomada. O filme, ele vai ser ruim, é claro, quando ele traz temas e não sabe trabalhar esses temas ou alguma coisa do gênero. Enfim, é uma coisa um pouco subjetiva, eu sei, né? Até meio bagunçado aqui explicando. Mas fato é que aqui no caso do Fale Comigo não me incomodou. Ele traz sim como um dos seus temas essa espetacularização da tragédia, mas pra mim o filme, ele não quer se aprofundar nisso e tá tudo bem. O final do filme não tem nem o que falar, é sem palavras. Quando o filme acabou assim, você fica assim, caraca, sabe o que eu acabei de assistir? O final do filme é apoteótico, é sensacional, é incrível e é assim, perfeito. Principalmente em filme de terror, assim, do jeito que esse filme acaba, foi simplesmente fantástico. E é engraçado porque o filme, ele é muito inteligente, muito sábio, justamente em deixar algumas pontas soltas com esse objetivo de talvez deixar a gente teorizando, né? Eu lembro que quando eu saí do cinema com meu irmão, a gente foi justamente conversando e dialogando, não, mas isso e aquilo outro. E é interessante filmes que fazem isso também. Então, só para dar alguns exemplos aqui, qual que foi o grande erro da Mia, protagonista? Será que foi porque ela passou dos 90 segundos? Quem disse, na verdade, que eram 90 segundos? Porque as regras, elas são ditas, mas quem disse que elas de fato são assim? Quem disse que mesmo se você respeitar a regra dos 90 segundos, ainda assim você não pode se dar mal? Então, na nossa vida mesmo, quando a gente mexe com coisas erradas assim, a gente gosta de usar essas barreiras ilusórias para nos passar uma sensação de segurança. Mas quem disse que aquilo de fato é desse jeito? A gente está brincando com um objeto amaldiçoado que envolve espíritos
espíritos que podem ser neutros, bons ou malignos. E quem disse que mesmo você respeitando os 90 segundos, você não possa se dar mal usando aquilo? O filme ele estabelece essa regra, mas por que a gente tem que acreditar no que um bando de jovens adolescentes estão dizendo? Entende? Esse é o meu grande ponto aqui. Então, essa sensação de segurança que esses limites ilusórios passam pra gente não necessariamente correspondem com a realidade. Ao mesmo tempo, o lance da Mia com o irmão da amiga dela ali, o que será que aconteceu ali? Será que os dois foram possuídos pelo mesmo espírito? Ou será que era tudo coisa da cabeça da Mia, ela achando que era a mãe dela falando por meio da criança e tudo mais? Tipo, tem um lance muito subjetivo assim, que você fica também assim, quebrando a cabeça, tentando entender o que tá acontecendo, por que certas coisas aconteceram. A gente fica um pouco com esse lance meio coringa também, de se perguntar o que é real ou não, que o filme não vai explicar muito bem. Então é um filme que ele propositalmente deixa algumas pontas soltas e é legal a gente ficar pensando, quebrando a cabeça, tentando juntar as peças. Então esse é um daqueles filmes perfeitos para você assistir com a galera e depois vocês ficarem teorizando e trocando ideias sobre. Então o filme ele dialoga muito com a nossa realidade, né? Então a gente pode pegar essa própria personagem da Mia e a gente vê logo no começo do filme como que os outros personagens ali, eles não gostavam dela, mas ainda assim ofereceram determinadas coisas para ela, mostrando que nem sempre as pessoas estão preocupadas com a gente e só porque elas estão oferecendo coisas que supostamente vão trazer algum divertimento, vai ser algum tipo de entretenimento, não necessariamente essas pessoas estão preocupadas com você e não necessariamente essas pessoas estão te oferecendo coisas boas. Então é claro que o filme, a primeira alegoria assim que a gente já pensa assim que tá bem óbvio, é esse lance dos jovens com esse uso das drogas e etc, 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 mas o filme é claro que ele também não deixa de ser esse grande lembrete do sobrenatural, coisa que filmes de terror sempre fazem com bastante frequência, e eu sempre lembro aqui no meu canal também, como que filmes de terror nesse sentido, eles são grandes aliados do cristianismo. De lembrar que existe um mundo sobrenatural além desse físico que a gente consegue ver com os nossos olhos, né? Ao mesmo tempo, uma pergunta que a gente pode fazer é: será que a Mia, a protagonista Mia, ela é a grande vilã do filme, principalmente no que acontece no final? Ou será que pelo menos ela se tornou a vilã no decorrer do filme? Isso reflete também, se a gente fosse trazer para os nossos dias, a gente pode lembrar como todos nós também podemos nos tornar vilão em algum momento, mesmo em meio às nossas fraquezas e nossas vulnerabilidades, em meio aos nossos momentos de dor, nós podemos ser instrumentos do mal em alguma medida. Se a gente fosse usar até um exemplo da própria Bíblia, a gente poderia pensar em Pedro, quando ele está conversando com Jesus, Jesus fala da ressurreição dele, e Pedro chega e repreende Jesus, fala, não permita, não sei o quê. E a resposta de Jesus, claro, muito emblemática: arreda-te de mim, afasta-se de mim, Satanás, né? Mostrando não necessariamente que Pedro estava possuído pelo diabo, alguma coisa do gênero, mas que ele estava sim sobre uma certa influência maligna ali, tentando fazer coisas que não correspondiam com a vontade de Deus, mostrando uma vez mais que todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós podemos nos tornar espécie de vilões no nosso dia a dia, se não for a graça de Deus nos sustentando. Todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós somos fracos, vulneráveis e podemos nos tornar verdadeiros vilões, pequenos vilões, ainda que a princípio a gente possa até estar bem intencionado. Outro grande lembrete que esse filme traz pra gente é de que, de fato, atitudes têm consequências. O que a gente faz traz consequências. O que a Mia fez de brincar não só com um objeto ali visivelmente que traria problemas, mas de quebrar as regras e etc. E é engraçado, né? O filme, ele, pra mim, ele acerta muito nesse lance de que a primeira vez que ela usa, ela já quebra a regra, né? O filme não tenta nem criar um suspense de usar uma vez ou outra, ver que não deu nada e etc. Não, ela já usa e já dá errado na primeira vez e tudo mais. E a gente vai ver que aquela atitude trouxe consequências terríveis, não só para ela, mas para as pessoas em volta dela. Então as nossas atitudes, elas têm consequências, nós querendo, nós gostando ou não, as nossas atitudes têm consequências. Então essa ideia de assim, de você viver como se não houvesse amanhã, aproveitar o dia de hoje como se não houvesse amanhã, é uma grande ideia burra, porque justamente quando a gente parte desse princípio, é quase como se nós mesmos estivéssemos roubando o nosso amanhã, porque essa frase geralmente é usada em contexto assim, justamente de você fazer coisas absurdas e etc, e coisas que infelizmente pode, de fato, tirar o nosso dia de amanhã. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e que sim, as nossas atitudes
tem consequências, mesmo que seja no escuro, mesmo que ninguém esteja vendo o nosso pecado, ele vai nos afetar e afetar todos à nossa volta. Outro lance bem triste que a gente vê nesse filme, o filme ele trabalha muito bem com esse lance do luto, onde a protagonista, ela fala de como nos sonhos dela, ela não enxergava o próprio reflexo e etc, né? E apesar disso também ser um grande foreshadowing do que vai acontecer no final, ele lembra pra gente também quando nós perdemos uma pessoa importante, parece que a nossa vida, ela perde também, de certa forma, um referencial. Parece que a nossa vida também perde um pouco do sentido. Parece que a gente também perde um pouco do prazer nas coisas do dia a dia. Parece até como se a gente deixasse de existir, deixasse de viver. Essa é a dor que a personagem está passando e essa dor que nós experimentamos na nossa vida também. O lance de ser uma mão também é bem curioso, porque ele traz uma ideia de ser uma parada meio convidativa, né? Então é uma mão que você vai apertá-la e etc. E talvez algumas pessoas até fiquem meio nervosas de ver eu aqui interagindo com essa mão e etc. Mas aqui, gente, é só um objeto de enfeite, não é nada demais. Se você vê alguma pessoa aparecendo aqui atrás de mim, isso aqui é só defeito da câmera, relaxa. Mas enfim, o grande lance é de que sendo uma mão, sendo esse negócio que você aperta e sendo quase como se fosse um aperto de mão de fato. Então é uma parada meio convidativa e você convidando a pessoa a entrar em você. Pode até ser um exemplo, um paralelo inverso, né, daquele famoso texto de Apocalipse, onde Jesus fala para nós convidá-lo, deixá-lo entrar, né? E aqui parece que a gente faz isso, só que, de novo, um paralelo assim, ao contrário, né? A gente tá convidando um morto para entrar nos nossos corpos. Mas isso também reflete uma parada, que é esse lance de que Satanás, ele não vai aparecer na nossa frente de uma maneira grotesca, de uma maneira assustadora, que vai deixar a gente com medo e a gente vai correr. Muito pelo contrário, ele sempre vai tentar parecer convidativo da maior maneira possível, né? E essa série, por exemplo, do Lúcifer, que eu não assisti, mas eu acho curioso que é um diabo bonitão. Eu acho que a imagem do diabo é justamente essa, é de alguém que vai ser atrativo, né? Quando a gente olha para a tentação de Jesus, o texto, ele não fala nem da aparência de Satanás. Geralmente a gente foca na aparência, né? Mas o texto, ele nem menciona a aparência e não está preocupado com a aparência. O grande lance da tentação de Jesus é como ele vai oferecer coisas desejáveis para Cristo, ainda que sejam coisas boas num primeiro momento, como por exemplo um pão, né? Jesus estava com fome e Satanás oferece um pão. Então são coisas que podem parecer inofensivas, mas que mais uma vez há uma vontade, há uma manipulação demoníaca e satânica ali por trás. Então, trazendo isso para nossas vidas, a gente tem que tomar cuidado. E até engraçado e curioso, irônico aqui o texto, que parece que Satanás está tentando parecer mais espiritual que o próprio Deus, né, que o próprio Cristo, que ele fica citando o versículo da Bíblia, ainda não está escrito lá na Bíblia, não está escrito, como se quisesse lembrar Jesus, né, da sua própria palavra, mostrando mais uma vez que Satanás, ele é esperto, ele é sábio, e ele vai tentar usar coisas aparentemente inofensivas, ele vai tentar usar até mesmo da espiritualidade, né? Ele cita versículos da Bíblia. Satanás não tem medo da Bíblia, não. Se deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, não vai trazer medo nenhum para ele. Inclusive, esse é um dos salmos, esse é um dos textos que ele cita aqui na tentação de Jesus, né? O professor Luiz Saião, ele até brinca assim de, ó, esse salmo aqui parece que Satanás já decorou, melhor trocar talvez ali. Mas fato é de que Satanás, ele vai saber usar até mesmo da nossa fé contra nós, para nos desviar dos propósitos de Deus, para nos desviar dos caminhos de Deus. E ele vai aparecer sempre com essa aparência convidativa, sempre um aperto de mão, sempre se oferecendo de maneira educada para entrar na nossa vida. E a gente tende a tomar cuidado e se afastar e fugir dessas coisas, é claro. E falo eu justamente com a mãozinha aqui do meu lado, né? Mas, mais uma vez, é só um enfeite. Ao mesmo tempo que um outro tema que vai aparecer aqui no filme é justamente esse lance da maturidade e de você superar certas coisas. Então a gente vai ver isso não só no luto da garota, talvez tentando superar o ex, ou então na raiva de uma amiga que faz besteira, mas um momento bem emblemático no filme, que pode passar desapercebido também, é do irmão da menina, quando ele tá esperando a Mia vir buscá-la de carro e etc, e ele tá com um amigo e o amigo oferece um cigarro pra ele. E aí ele recusando ali, o amigo vai e começa a ofendê-lo e etc, etc, etc. Que nós, principalmente num contexto cristão, a gente
experimenta isso com bastante frequência, onde nós rejeitamos certas coisas que nos são oferecidas, que a gente sabe que são coisas erradas, e a gente é ofendido por isso, seja chamando de imaturo, de criança, de retrógrado ou de qualquer coisa. Mas a gente é lembrado dessa constante pressão do ambiente à nossa volta, de nós nos amoldarmos a este mundo. E Satanás, lembrando mais uma vez da tentação de Jesus, é um grande texto para mostrar como que Satanás ele é convincente, como que as forças do mal são convincentes para nos fazer nos corromper nesses contextos, nessas situações. Então, quando a gente olha para esse lance do luto, né, a sensação que a gente fica assistindo essa personagem, eu não lembro quantos anos já se passaram que ela perdeu a mãe, etc, mas talvez a gente fique incomodado assistindo essa personagem, já passou tanto tempo, você ainda tá de luto e etc, e fato é que o luto ele não passa tão rápido, fato é de que cada pessoa vai ter um tempo diferente para lidar com o luto, fato é de que talvez as pessoas vão lidar com isso pelo resto das vidas. E tá tudo bem, né? Cabe a nós, como cristãos, não virarmos para essas pessoas e falar, deixa disso, já passou tanto tempo, já tá na hora de superar e etc. Não, muito pelo contrário. Nós devemos ser as pessoas mais compreensivas, nós devemos ser aqueles que choram com os que choram. Eu falei isso recentemente no meu vídeo da Megan, onde eu lembro também esse fato de que nós como cristãos deveríamos, né, infelizmente não somos, mas deveríamos ser as pessoas mais sensíveis às situações que as pessoas estão passando. E fato é também que a gente não precisa de nenhuma mão mágica para nós fugirmos da realidade. Fato é de que a gente não precisa ficar buscando por coisas para nos fazer esquecer da dor. Fato é de que nós não precisamos de mortos nos falando o que fazer, porque nós temos um Deus vivo que venceu a morte e que ele mesmo passou pelo sofrimento e sabe o que é sofrer e que ele mesmo está conosco, ainda que a gente esteja passando pelo vale da sombra da morte, ainda que a gente esteja passando pela noite escura da alma, nós temos um Deus que ele sabe o que é sofrimento, porque ele mesmo andou entre nós e padeceu por nós, padeceu pelos nossos pecados, padeceu pelas nossas falhas, padeceu pelas ofensas que nós cometemos contra Deus diariamente. E a gente pode descansar nesse Deus vivo que ressuscitou para que nós tivéssemos acesso a Ele, para que nós tivéssemos acesso ao seu trono de graça e nós pudéssemos descansar e confiar na sua obra redentora. Fato é de que nós não precisamos de mortos nos dizendo o que fazer, porque nós temos a palavra do Deus vivo que aponta para esse Senhor Jesus Cristo que habitou entre nós, que venceu a morte, que padeceu no nosso lugar, que ele sabe o que é o sofrimento, mas que ao mesmo tempo, por meio da sua morte, nós obtemos acesso à verdadeira vida, vida plena e abundante, onde a gente pode até sofrer no tempo presente, mas a gente aguarda e a gente descansa no dia em que Ele mesmo virá nos buscar, em que nós habitaremos eternamente ao seu lado, um lugar onde não mais existirá a dor, o sofrimento, a maldade, um lugar onde o próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, num lugar onde nós encontraremos o nosso Pai amado, o nosso Pai eterno, e onde nós finalmente obteremos descanso. Amém? Mas e aí, você? Você apertaria essa mãozinha aqui só para saber como que é a sensação de passar por aquilo? Ou não? Deixa aqui nos comentários se você assistiu, fale comigo se você curte ou não e etc. E falando aqui rapidamente, né? E os pedidos que vocês me fazem nos comentários. Eu sei que tem bastante pedidos. Graças a Deus, eu louvo a Deus por todos vocês, né? Continuem fazendo pedidos aqui. Eu prometo que eu vou atendê-los no tempo apropriado. É porque eu tô tentando priorizar justamente os novos lançamentos ou filmes que eu já queria falar faz tempo e que vai ter alguma continuação esse ano e etc. Então eu tô priorizando esses filmes, mas eu prometo que logo logo eu vou priorizar os pedidos que vocês estão fazendo aqui nos comentários, fechou? Então eu vou deixar aqui a indicação pro meu vídeo que eu falo sobre o filme Herege, que recentemente ele chegou nos streamings, né? E ele é um filme muito bom, que eu tento trazer aqui uma explicação do final dele, e é um filme de terror que também traz discussões teológicas muito interessantes. Mas eu vou ficando por aqui, eu espero que você fique com Deus, um abraço e eu espero te ver por aqui logo. Tchau!